A véspera do Shabat, Parshat Vayetze, e vamos seguir nosso bom costume, que nessa hora, 14 horas, vamos estudar a prédica do Shabat, do nosso Shabat, já que hoje temos todos os meios do Instagram, Zoom, e assim podemos falar para todos, mesmo aqueles que são distantes com nossa sinagoga fisicamente. Nossa Parashá tem diversos assuntos sobre a vida do nosso patriarca Yaakov. Mas entre as linhas tem um assunto que normalmente não se destaca tanto: a importância de avós. Avós, no Yiddish, avós se chama o Zeide, importante do Zeide na nossa vida. E se nós vamos estudar bem a Parashá dessa semana, nós vamos ver que por trás das cortinas, os avós, eles executam um papel super importante. Em primeiro lugar, quero falar para vocês o seguinte: a questão do Zeide, do avô, no movimento do Chabad é muito conhecido. Na Rússia, quando eram aqueles anos terríveis, quando o regime era comunista antirreligioso, para qualquer Yehudi, para qualquer judeu ter contato com o Rebbe do Chabad, isso era suficiente para mandar ele para a Sibéria. Era algo muito perigoso. Mas mesmo assim, os Hassidim acharam um jeito como escrever para o Rebbe e como receber cartas do Rebbe mesmo naqueles anos tão difíceis. Mas é interessante, escreveram para o Rebbe usando para nosso querido avô. E o Rebbe assinava avô, Zeide e só, sem escrever o nome dele, o avô. Mas quem que é os primeiros avós para ser mencionados na Torá? Que fomos chamados avós. Quando olhamos para Abraham, seus netos, Isaac e Yaakov, quando falamos sobre Abraham, Yitzhak e Yaakov, eles são conhecidos como nossos patriarcas. Somente Yaakov ganhou um outro nome. Yaakov é chamado Israel, Saba Israel, nosso vô. O Zeide, Israel é mais um nome para Yaakov. É interessante que provavelmente o motivo era que Abraham não chegou a ver, principalmente não chegou a educar seus netos, que faleceu. Abraham Avinu faleceu quando os netos eram jovens. Os filhos de Yitzhak eram jovens, 13 ou 15 anos, não teve a oportunidade de realmente educá-los como adolescentes. O único, Yitzhak também não viu seus netos, que é a família de Yaakov, porque Yaakov, quando chegou para ver seu pai Yitzhak, já os netos não conseguiram ter muito contato com Yitzhak, porque era logo antes do seu falecimento. O único que realmente ficou com a família inteira, filhos e netos, foi o Yaakov. O Yaakov ficou junto com seus filhos e netos e moravam todo mundo junto. Mesmo Efraim e Menashe, que eram os filhos de Yosef, também está escrito que no término eles também foram educados pelo avô, pelo Zeide Yaakov. Aqui é interessante, por isso Yaakov é chamado Yaakov Israel, o vô, o nosso avô. Quando se trata sobre respeito para os vós, olhamos o Shulchan Aruch, diz a lei o seguinte, que mesmo que há uma discussão se nós somos obrigados, segundo a lei, a honrar nossos vós, não dá para comparar o respeito que nós somos obrigados a ter, a se dirigir para nossos próprios pais, é diferente de que o respeito que devemos ter para nossos vós.
Mas mesmo assim, cabe o assunto de respeito. Isso virou lei. Devemos respeitar nossos avós, não tanto que nossos pais, mas cabe respeito. E o motivo é o seguinte: o motivo que nós devemos respeitar nossos pais está escrito no Shulchan Aruch, porque a gente deve muito a eles. Se não tivesse a eles, não tem como a gente ficar no nosso mundo. Conforme diz o Talmud, que para nascer uma criança precisa 3 sócios. Precisa pai e mãe, e Deus se junta. Mas se não tem pai e mãe, só Deus não resolve esse assunto. Por isso devemos respeitar nossos pais em gratidão daquilo que eles nos deram vida e que entraram na sociedade. Mas isso também exige de nós respeitar nossos avós, porque se não tivesse nossos avós, nossos pais não estivessem aqui, que também eles são responsáveis pelo fato que nós somos aqui atuando e vivendo no nosso mundo. Mas segundo a ótica de Hassidut, aqui tem um assunto muito mais profundo. E agora vamos estudar um pouco daquilo que aconteceu na nossa parashá, na nossa porção semanal. Estudamos que Yaakov partiu de Beersheva, ele foi para Haran, ele teve aquele sono no caminho e finalmente chegou até a cidade de Haran. Quando ele chegou, ele foi para onde que era um poço de água, onde que o costume era que todos os pastores iam lá para beber água. Ali ele encontrou Raquel, aquela mulher que era destinada para ser sua esposa, era a mulher de seus sonhos. Ele a beijou no próprio espaço de Zatorá e ele começou a chorar. E se tornaram noiva e noivo. Qual que é o motivo do choro? Por que ele chorou? Deveria ficar bem alegre. Foi fácil. Assim que chegou no Haran, logo ele encontrou a sua esposa querida, a sua noiva, noivou a hora. Por que realmente ele tinha que chorar? O grande comentarista Rashi nos oferece 2 explicações. Uma, que Yaakov teve uma visão que Raquel vai falecer jovem e ela não vai ser sepultada junto com ele na caverna de Machpelah, na cidade de Hebron. Yaakov está sepultado lá como Yitzhak e Abraham, esposa de Abraham Sara, esposa de Yitzhak Rivka, mas como Yaakov somente a Leia foi sepultado no Merat Machpelah. Sepultamento de Raquel aconteceu no Betlehem, onde que nós temos o lugar do sepultamento dela até os dias de hoje. Por isso Yaakov teve essa visão e ele se emocionou e chorou. Mas essa explicação não é tão prática. Porque o que ia acontecer se Raquel ia perguntar para ele: ó Yaakov, por que você está chorando agora? Você está destruindo toda a alegria nossa? Qual que é o motivo do choro? Jamais que Yaakov ia falar para ela: olha, minha querida, eu acabei de ter uma profecia que você vai viver muito tempo. Isso não é um bom approach para um casamento ou para um noivado que acabou de ser lançado. Por isso Rashi oferece uma segunda explicação. Yaakov, naquele momento, tinha que conviver com uma realidade que para ele era difícil. E qual que era a realidade? Quando Esav ouviu que Jacob, seu irmão Jacob, tirou as bênçãos dele, ele ficou com muito raiva. Ficou com muito raiva. E o que Esav fez? Ele chamou seu filho Elifaz. Ele teve um filho, Elifaz, e falou para ele o seguinte: olha, eu não vou deixar isso passar sem eu me vingar do Jacó, meu irmão. Faz o seguinte: encontra-se Jacó, segue ele está no caminho de Haran, encontra no caminho e mata ele. Ele não merece viver, ele tirou minhas bênçãos, que são destinadas a mim. Vai, Elifaz, vai, meu querido filho, e resolve o assunto.
Elifaz, respeitando o seu pai, realmente iniciou o caminho e no meio do caminho encontrou Jacob e falou para Jacob: olha, você está no fim agora, eu vou ter que te matar. Meu pai me mandou e eu vou ter que respeitar aquilo que meu pai me mandou fazer. O Jacob teve uma ideia, falou para ele: veja bem, você sabe que nossos sábios falam que uma pessoa pobre é considerado como um morto. Eu vou te entregar tudo que eu tenho. Levei comigo presentes, pedras preciosas e vários outros assuntos de grande valor. Eu vou te entregar tudo que eu tenho. Volta para meu irmão Esav, teu pai, para Esaú, e fala para ele: eu matei Jacob. Você pode falar isso aqui, porque realmente você me matou, num outro sentido, que agora eu não tenho nada, eu sou um homem pobre, e um pobre é considerado morto. Elifaz realmente pensou o seguinte: é um jeito, faz sentido, eu vou seguir esse conselho. Por que ele falou isso? Porque ele falou: olha, além de meu pai Esaú, meu avô Yitzhak também me educou. Nessa hora eu tenho que pensar não somente daquilo que meu pai me pediu, mas daquilo que também meu avô Yitzhak me ensinou, me educou. Ele também participou da nossa educação. Por isso, diz Elifaz, se Yitzhak me educou assim, eu vou aceitar o conselho do Jacob. Vou achar um jeitinho para agradar. Aqui alguém está falando que eu estou me balançando. Eu sei que isso confunde, por isso eu vou tentar me organizar um pouco melhor. Ok. Por isso, já que a educação de Yitzhak estava envolvido também, por isso Elifaz não matou Jacob, deixou ele vivendo, porque a educação de Yitzhak também estava envolvida. O avô era presente na sua vida. E isso que o avô era presente salvou o próprio Jacob. Mas a história não começa assim. Não termina assim, desculpa. Do outro lado, o filho maior de Elifaz, que é o neto do Esav, era o conhecido Amalek. Amalek era o pior inimigo nosso. É o pior inimigo nosso. Ele é responsável por várias guerras contra os judeus. E o ódio de Amalek para nós é eterno. Por isso encontramos na Torá que com Amalek nós nunca podemos fazer um acordo, porque ele está envenenado com ódio contra nós. Mas quem era Amalek? Amalek era o filho de Elifaz. Mas acabamos de ver que esse Elifaz ele foi educado na casa de Yitzhak. E ele era gente boa. E ele poupou a vida do Yaakov. Por que o filho dele, Amalek, era tão ruim e tão cruel como nós? E a resposta é o seguinte. A resposta é que Elifaz era um bom sujeito. Mas o filho dele, Amalek, o filho dele não foi apenas educado na casa do pai dele, Elifaz. Ele teve um avô, mas essa vez o avô era Esaú, era gente ruim. E esse Esaú, Esav, no hebraico, ele deixou algo claro para seu neto. Odeia os judeus, odeia os descendentes de Jacob até o fim dos tempos. De novo temos uma influência do avô, mas essa vez uma influência para o lado ruim. O avô pode influenciar o neto bem. Exemplo, Yitzhak sobre Elifaz, Yitzhak pai, Esav filho, Elifaz neto, ou podemos ter o caso da Amalek
sendo educado pelo pai, ele fala, mas dessa vez o avô é Esaú, que a educação era terrível. A educação baseada sobre ódio. Ódio, ódio. Por isso a nossa briga com Amalek é sempre, é eterna. E por que eu estou falando dos avós? Eu nasci na cidade de Montreal, Canadá. E naquela cidade morava alguém chamado Moshe Yes, Y-E-S, ou talvez S-S, isso precisamos ver. Vocês podem encontrar ele até no YouTube. Ele fez uma música super, super conhecida, da influência dos avós na vida dos netos. E no fim, ele fala o seguinte: as nossas vidas foram muito influenciadas pelos nossos avós. Mas quem que vão ser os avós de nossos netos? Que influência que nós vamos ter sobre as futuras gerações? A música é super bonita. E me lembrei bem quando eu estudei a porção semanal que nós estamos estudando agora. Hoje vivemos numa época onde que os netos acham que eles têm pouco para aprender dos avós, mas não é bem assim. A Torá nos diz, pergunta para teus anciões, que talvez também signifique teus avós, e eles vão te falar. A experiência da vida é tão importante. Vamos aprender de nossos avós e vamos nós se tornar avós de nossos netos. Quem será os avós de nossos netos? Isso é uma pergunta super importante que a gente tem que se perguntar. Será que nós somos prontos, fortes, com a energia correta de passar a mensagem e essa energia para nossos netos? O trabalho começa agora. Shabbat Shalom a todos, e muito simcha e muito alegria. Shabbat Shalom mais uma vez.